Gente, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Já vamos antecipar Daniel, capítulo 11, versículo 45. Daniel 11, 45. Glória a Deus. Vamos orar. Desliguem-se de todos os seus afazeres, por favor. Falem para as suas crianças de ficar quieto e respeitar papai ou respeitar mamãe, né? Ou talvez outras pessoas, né, que podem, talvez, muitas das vezes, ser usado, né, pelo maligno para lhe impedir você receber aquilo que vem de Deus. Defende os seus tesouros. Isso mesmo. Jesus não é um tesouro? Então defende-o. Defende a palavra. Prepara um ambiente propício. Há uma maneira, meus amados, de ouvir a voz de Deus. E essa maneira é justamente preparar o terreno para receber a semente da palavra do Senhor. Se o seu terreno não está propício para receber a semente que vem do alto, ela não vai germinar. Por isso que há muitas pessoas que estão nos vendo, infelizmente, que ouvem muitas palavras, recebem muita semente, mas não muda até o dia de hoje. Por quê? Porque o terreno não está propício para receber aquilo que vem do semeador. Pois eu venho essa noite como semeador para semear essas sementes. Muito abençoado para a sua vida. Amém? Gente, oremos ao Senhor. Pai amado, amamos o Rei dos Reis, o louvamos e o adoramos. Senhor, sabemos o quanto é necessário a presença do Seu Espírito Santo a nos instruir acerca do livro de Daniel. Por essa razão, Senhor, me coloco em pleno entrega a Ti, porque eu entendo que esse livro é profético. E como, Senhor, falar do profético se não é pela revelação que vem do alto? Pois assim, eu digo, Espírito Santo, é necessário que Tu esteja aqui. Obrigado, doce presença. O amamos de todo o coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Livro de Daniel. Hoje nós vamos encerrar o livro de Daniel. Mas, gente, como tem sido maravilhoso. Para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, né, e estão ouvindo algumas palavras anteriores, vocês têm reparado que eu tenho lido muito acerca daquilo que o Senhor tem falado. Por quê? Porque o livro de Daniel, como o livro de Apocalipse, irei ler e interpretar aquilo que o Senhor falou comigo. O próprio Rei dos Reis falou comigo. É lindo, é maravilhoso, é uma dádiva lindíssima que eu recebi por parte de Deus. E ai de mim, se eu falar, assim diz o Senhor, sendo que não é o Senhor que falou. Porque somos, inclusive, os primeiros a sermos rudes e implacáveis quando há profetas que se dizem profetas e usam o nome do Senhor em vão, pois isso é uma das quebras dos 10 mandamentos. Falar assim diz o Senhor e não é verdade. Não usará o nome do Senhor teu Deus em vão. Como isso é sério. Então, vocês vão começar a me conhecer em relação àquilo que nós acreditamos como a valorização da profecia. Nós cremos na profecia. A profecia nos tempos atuais, ela é real.
não tem tantos profetas assim, principalmente num sistema onde se fala muito o nome de Jesus Cristo em vão. Mas nessa geração, sim, há profetas. Há a noiva de Cristo, que ainda estão com suas lamparinas acesas e com azeite na lamparinha. Assim. E com certeza, nesse ministério, se tu és escolhido, se tu és a noiva amada, tu reconhecerás. Amém? Bom, gente, hoje, amada igreja, eu estarei iniciando esse estudo bíblico de uma maneira um pouco atípica, porque eu não vou começar a falar e esmiuçar um versículo bíblico acerca do livro de Daniel. Eu estarei começando hoje e iniciarei nessa noite com um poema dado pelo Senhor. Um poema dado pelo Senhor para vos instruir. Foi justamente no estudar o livro de Daniel que veio essa instrução por parte do Eterno para a sua noiva, para a sua igreja, para aqueles que temem a Jesus. Então, se aqueles cujos estou citando aqui estão me ouvindo e querem viver para Deus e é chamado de noiva de Cristo, igreja que quer se santificar, então ouça aquilo que o Senhor tem para lhe dizer nessa noite. Então, assim diz o Senhor dos exércitos: te contarei uma poesia, e a poesia é essa. Tenho eu andado pelos vales verdejantes, passando pelos lírios dos vales. Encontro uma casa, a casa feita de barro, adornado e muito bela. E pergunto-me, há moradores naquela casa? Certamente, o morador me convidará para entrar. E entrando, cearei com o morador. Mas aqui fora já está escurecendo. Então, apresso os meus pés para o encontro com o morador da casa. Quando chego na sua residência, faço questão de bater na sua porta, de bater na sua casa. Bato e bato. Os pardais se despertam, porque já é hora de se recolher para a noite e descansar. Quando saiu o sol, saíram a bater as suas asas. As andorinhas cantam e se recolhem no topo das árvores. Quando ouvem o meu batido, começam a voar sobre o céu escurecido. A galinha começa a cacarejar. O galo diz: ainda não é hora, meu bem. Espere chegar a hora da madrugada, porque eu anunciarei o nascer do sol. Então, continua a bater. Sei que a porta está aberta, mas não devo entrar. Espero ansiosamente a ser convidado para o jantar.
Por acaso, há alguém em casa? Não sou aquele que arromba, ou muito menos entro sem avisar. Mas sou aquele que espera e espera a te cortejar. Que lindo é o nosso noivo, né, amada igreja? Entendeu? Continua dizendo o Senhor. Ó noiva, ó noiva, aonde estás tu? Ansioso estou para lhe conhecer. Imagino que estás com véu em teu rosto e os teus olhos estão tampados. Os teus olhos estão tampados, mas eu sei que tens olhos de mel. Então, o meu coração dispara, como um cavalo a galopar, alegre como a corça a dançar. No acasalamento das aves, as minhas penas arrepiar. E se levantar a minha crista, eu fico a desejar. Dá vontade de preparar o meu ninho, porque é hora de procriar. E espero ansioso para o momento de se acasalar, diz o Senhor. E a noiva, pelo lado de dentro da casa de barro, assim ela prepara o ninho delicadamente, com todas as palhas que ela encontra na floresta. O colchão já está preparado. A água já está preparada para limpar os meus pés. Assim diz o Senhor. O fogo está aquecido. Rapidamente, ela faz a massa do pão sem fermento e coloca a assar. Ela prepara a noiva, né? Ela prepara o cântaro, o vinho nobre que tanto estou a desejar. Ela prepara o azeite, o nardo, a mirra para em mim derramar. Então, a noiva que anseia pela aliança do casamento, abrindo a porta, me convida para entrar. E entrando em sua casa, eu lhe chamo para dançar. Ó noiva, diz o Senhor. Ó noiva, não és tu parecida com Daniel? Tu tens o desejo de se encontrar todas as madrugadas comigo? Tens desejo de encostar o teu rosto face a face? Desejas receber o abraço que sustenta tua alma e alimenta o teu espírito? Desejas o meu toque e as minhas brincadeiras a lhe fazer sorrir? A noiva procura pelo noivo. O príncipe da Pérsia não desistirá de lhe atrapalhar e vai se opor no casamento. E, inclusive, ele vai dizer: eu não quero que vocês se casem, porque essa é a minha amada. Mas a amada, ela se recusa a amar o príncipe da Pérsia. Por quê? Porque não tem nada em comum para com ele. Nada a deseja e nada a atrai, porque ela é pura
como donzela e não observa a beleza do príncipe da Pérsia. Ela não observa a beleza do príncipe da Pérsia, mas observa a beleza do príncipe dos príncipes. Porque ela olha dentro da casa, não fora da casa, porque eu estou dentro da casa. Consegue entender essa casa? Que ele está dentro da casa e não fora no mundo, mas sim dentro dela. Mas o príncipe da Pérsia está pelo lado de fora da casa. Então eu dou ordem aos meus soldados a defender o meu território. E os meus soldados brigam com o príncipe da Pérsia e batalham incansavelmente de dia e de noite. O suor cai sobre a terra, porque eles batalham sem cessar. E mesmo o sol sendo ardente e escaldante, eles estão a pelejar. Mas eu, assim diz o Senhor, com a minha noiva, estou a namorar. Cortejo como a donzela merece ser cortejada. Amo como a donzela merece ser amada. Coloco as minhas mãos nas minhas costas e ela me pergunta: o que tens aí, ó meu noivo? O que tens aí, ó meu noivo? E ele diz: tenho uma aliança que jamais será quebrada. Posso colocá-la no seu dedo, ó amada minha? E ela, rapidamente suspirando, firme e profundo e acelerado, está seu coração, disse: sim, amado meu. E ele abre os olhos e disse: os seus olhos são como mel e sua boca como favo de mel. Posso beijá-la? Pois assim diz o Senhor. Assim deve ser a entrega tua, ó amada minha. Faça como Daniel. Não se espante com a visão que eu posso dar a algum, porque assim o Senhor deu a Daniel, o seu servo amado, a visão. Não temais, assim diz o Senhor, os sonhos que eu posso dar a outros, mas para cada um tem a sua porção. A um darei um talento, assim diz o Senhor. A outros tem a sua porção e o seu talento. Mas saiba que é amada quando decide ser amada de Cristo, terá o seu amado. Mas para que eu venha até Daniel e toque e fortaleça os joelhos cansados que não conseguem se colocar de pé, porque assim nós vimos a semana passada que Daniel teve uma visão e ele ficou tão conturbado, tão cansado, que veio um varão a lhe fortalecer os seus pés. Pois assim diz o Senhor, para que eu venha até Daniel. Se tu és amada, tu serás também um Daniel. E toque e fortaleça os joelhos cansados, que não conseguem se colocar em pé, para que eu venha até Daniel e eu pego pela mão e diga: levanta-te, tenha bom ânimo. É necessário que Daniel seja Daniel. Seja Daniel.
É necessário o clamor que desperta o meu romance por ti. Assim diz o Senhor, ó amada igreja, para que haja respostas das tuas orações, para que haja a cura e libertação, para que haja provisão e o meu cuidado. Clame a mim, clama por mim, cante a mim. Não se cale. Mesmo que seus pés já não suportem mais o peso do seu corpo, e mesmo que seus joelhos já não aguentem mais o peso das suas próprias pernas, caindo vocês em rosto em terra e ficando emudecido e emudecido até o ponto de dizer: não tenho nada para lhe oferecer a não ser o meu clamor. Então, saiba tu que quando oferecer o teu clamor para mim e a tua adoração, virei eu ao teu socorro e te tocarei. Aleluia! E o dia que eu te tocar, assim diz o Senhor dos Exércitos, te fortalecerei como fortaleci Daniel. Sê forte. Sê forte, assim diz o Senhor, e tenha bom ânimo, porque eu sou com a minha noiva. E a noiva poderá dizer que ela é minha e eu sou dela? Tomara que sim. Tomara que sim, todos que nessa noite estão nos vendo. Então nos iniciamos e nos iremos concluir, antes de concluir este livro de Daniel, com a poesia, para o Senhor procurar, que está a procurar os Daniéis que querem ser Daniéis. Pois infelizmente, mesmo no estudo daquilo que estudamos no decorrer desse livro fabuloso e sobrenatural, infelizmente, há pessoas que ainda não querem ser Daniel. Por quê? Porque estão dispostos a se vender. Porque estão dispostos a negociar os seus princípios. Como Deus os chamará? Noiva de Cristo? Igreja? Não. Não. Prepare-se, prepare-se, queras tu em ter um compromisso verdadeiro com teu amado. Vamos dar continuidade no nosso estudo, mas a seguir. Então, gente, agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 45. Daniel 11, 45. Entretanto, tem uma passagem de Daniel 11, 1 a 44. E presta muita atenção, porque se vocês quiserem, vocês podem ler. Eu convido as pessoas a ler essa passagem. Mas o que se trata essa passagem? Essa passagem, ela trata-se de história. Isso mesmo. Eu cheguei a falar, inclusive, nas visões anteriores, que falam e apoiam também naquilo de que se trata justamente em Daniel 11, 1 a 44. Então, lhes convido a ler se vocês querem saber acerca do assunto. Do que se trata, pastor Cristo? Se trata de história, mas eu gostaria que você me falasse de que se trata. Bom, então, se trata se fala de Alexandre o Grande, do Império do Alexandre o Grande, se fala do Egito, se fala da Pérsia, se fala dos medos, dos gregos, dos romanos e também se fala numa época vindoura dos tempos de Daniel. Ou seja, sempre, lembra, é um livro profético.
mesmo que trata-se da história, o Senhor, Ele sempre dá uma, digamos assim, Ele deixa no ar o profético acerca daquilo que haverá de acontecer em dias do fim, no qual nós estamos. Amém? Então, no capítulo 11, versículo 45, veja o que o Senhor deseja tratar para nós nessa noite. Olha o que diz a palavra do Senhor. Armarás suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. Qual monte é esse? Que é belo e que é santo? Jerusalém. Armarás sua tenda reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Bom, agora, depois de todos esses reinos, cujo acabo de falar, Grécia, Alexandre o Grande, Império Pérsia, Medo e tal. Bom, Egito também, que foi um império muito grande. Depois de tudo isso, tudo se define, na verdade, no versículo 45 desse capítulo. É fantástico. Presta atenção, assim diz o Senhor dos Exércitos. Glorioso é meu santo monte, o monte que eu escolhi, Jerusalém. Aleluia. E isso traz a vocês, amada igreja, o entendimento de que Jerusalém é chamado de lugar santo, onde tudo começou e onde tudo terminará. Eu repito, Jerusalém, onde tudo começou, é um mistério que eu não quero falar hoje para vocês, mas que o Senhor um dia haverá de nos revelar todos a público. Tudo começou em Jerusalém e tudo terminará em Jerusalém. Assim diz o Senhor. Olha o que fala a palavra do Senhor. No entanto, ele chegará a seu fim e ninguém o socorrerá. No fim. Sublinhou essa palavra? No fim. Por que no fim? Por que no fim? Pois assim diz o Senhor, por causa da minha presença. Por causa da minha presença e do meu levantar. O meu poder, assim diz o Senhor, destruirá o poder do anticristo. No fim, assim terminará. A grande batalha em Megido será o fim. E mesmo que se levantem os reis do sul e os reis do norte, que eram declarados como reis da época de Daniel, mesmo que se levantem, ali está de maneira simbólica, Gog e Magog, pois assim diz o Senhor, quem poderá me resistir? Quem? Quem? E no capítulo 11, versículo 32, eu vou ler para vocês. Olha que o Senhor fala na sua palavra. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas. E com pedras preciosas. E com coisas agradáveis. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus. Outras traduções falam com a ajuda de um rei estrangeiro
que esse rei estrangeiro, que esse Deus estrangeiro, e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Pois bem, presta atenção. Se nós lemos o capítulo 11, nós entendemos que houve na história, e haverão nos dias vindouros grandes catástrofes. Amém? Nós estamos lendo um livro profético vinculado ao livro de Apocalipse. Bom, inclusive, pois assim diz o Senhor, a varredura minha é apresentado nesse capítulo, afirmando que nenhum rei poderá resistir ao rei estrangeiro. Isso mesmo, nenhum outro rei, seja o que for, seja o faraó, seja o que for, poderá resistir ao rei cujo citado, o rei estrangeiro cujo não era conhecido pelos pais dos seus antepassados. Pois o Senhor, ele não era conhecido desses reis e tampouco dos pais desses reis. Assim diz o Senhor, poderá o santo ser conhecido pelo impuro? Não. Poderá o santo ser reconhecido a não ser pelos seus feitos? Pois o Egito aqui é citado. Isso mesmo, o Egito aqui é citado. Olha só, para vocês entenderem que o Egito de que se trata aqui, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata. Eles não saíram do Egito com ouro e com prata, o povo hebreu, lembra disso? E com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Olha que fala no versículo 39. Atacará as fortalezas. Por acaso, não atacou o Senhor, não se mostrou forte com o egípcio? Com o Egito, cujo era poderoso e imponente com suas fortalezas mais poderosas, com a ajuda de um Deus estrangeiro aos olhos dos egípcios. O Senhor, o Deus de Israel, ele é um Deus estrangeiro. Não os conhecia. E dará grande honra àqueles que o reconheceram. Olha só que fala depois. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra para um preço elevado. De que se trata de maneira simbólica? Será que se fala dos fins dos tempos? Sim, se fala do Egito, mas se fala também no final, quando o Senhor irá batalhar contra Gog e Magog, representando o Egito. E assim o rei do Egito será destronado, perderá. E o que acontecerá? Pois depois da grande batalha, da batalha final, o Senhor distribuirá a sua herança, não é verdade? Distribuirá a terra, porém, por um preço alto. Com certeza, Jesus não pagou um preço alto para nos dar a vitória contra as forças inimigas. Com certeza, o preço do seu sangue. Tremendo, né, gente? Vamos continuar. Então, o Senhor está nos falando e nos ensinando, está dizendo, por que o Egito foi citado? E não foram os egípcios que falaram e espalharam para a terra o meu poder? Sim. Você sabe que depois do Senhor fazer tantas proezas com as pragas do Egito, o nome do Senhor, o Deus dos Hebreus, foi muito respeitado e muito temido, ao ponto da fama
se espalhar na terra, pelo que o Deus dos Hebreus fez na sua época. Foi muito forte. O mar se abrir e engolir todo um exército e o povo passar a seco. Fala sério, né, gente? Não tem como não falar de um Deus tão poderoso. Nunca houve e nunca haverá um Deus tão grande como esse Deus no qual nós servimos. Glória a Deus. Pois prestem muita atenção, assim diz o Senhor. Os teólogos, nessa passagem, confundem. E inverte a interpretação, e inverte também a revelação. E dá a entender dentro da teologia que se estaria falando de outros deuses e não de mim. Mas, em verdade, o sul fala de mim. Assim diz o Senhor. O norte fala de mim. Porém, nunca me conheceram. Não tem como Gog e Magog conhecer o meu poder e conhecer a minha força. De tão forte é o meu braço, diz o Senhor. Quem me resistirá? Pessoal, vocês têm noção do Deus que vocês estão servindo ou querem servir? Vocês têm noção? Enche-se de fé a entender o poder cujo o Senhor está nos dando e otorgando quando falamos o seu nome. Pois o Senhor diz, eu esmagarei as tendas dos palácios dos reis da terra e destruirei os navios, os navegadores e os marinheiros que andem pelos mares. E no meu glorioso Monte Santo, ali determinarei o fim dos reis da terra. Uau! O rei do sul e o rei do norte. E não haverá quem os ajude. Entenderam a revelação aqui? Então, em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor. Eis aqui um capítulo que é cheio de interpretações. Um capítulo cheio de mistérios que fala por parábolas e situações. Mas eu reafirmo, assim diz o Senhor, se falava assim dos medos, e se falava também dos persas, se falava do tempo de Alexandre o Grande, se falava do tempo dos antigos da Grécia e dos antigos da Roma e de um reinado próspero que reinaria com um braço forte, e mesmo que os sucessores da Grécia fossem fortes, seriam destruídos e seriam derrubados, mas também se falava da última estação. O livro de Daniel fala da última estação. Se falava dos últimos anos e se falava também dos últimos dias. Pois assim diz o Senhor nessa noite. A visão de Daniel falava do anticristo. Falava do anticristo e dos reis poderosos da terra atual. Mas a interpretação é para aqueles que interpretam em épocas e dias longos que iriam por vir sobre o domínio dos medos e dos persas. Mas quando chegou à conclusão da realização dessa interpretação para o tempo dos persas, dos medos, dos babilônicos, dos romanos, dos gregos e dos egípcios, chegou também o tempo para a correção dos dias dos filhos do homem. Os dias dos filhos do homem, quando o Senhor virá. Amém, igreja? Conseguem tomar posse? Conseguem entender? Glória a Deus. Daniel 12:1. Olha que fala a palavra. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto.
Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Opa, a famosa ressurreição. Daniel, ele viu a ressurreição dos mortos. Vamos falar isso depois. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e de outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu vi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim. Muitos serão purificados. Tomara que você seja esse povo, viu? Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Sim, os sábios vão levar em consideração. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe receber. Daniel. Tremendo, né, gente? Uau! Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Alguns traduzem esse capítulo e dizem que o profeta Daniel teve uma visão e uma experiência sobre o fim da Pérsia, o fim da Grécia e o fim dos reinados que viriam a seguir. Isso é válido, assim diz o Senhor, para aquele tempo de Daniel. Mas a minha palavra se cumpriu no tempo, como a destruição dos reinados dos Medes e dos Persas, de Alexandre o Grande, de impérios que vierem a seguir, como o Império Romano. Entretanto, o que Daniel não conseguiu entender era a respeito do tempo que vinha após os tempos. Consegue entender? Os tempos após os tempos, do tempo que viria a seguir após os tempos. O que isso significa, amados? O que significa? Significa que a compreensão para Daniel era muito difícil. Por quê? Porque ele compreendia a respeito dos reinados a seguir, ao rei Nabucodonosor, ao rei Dário, ao rei Ciro, mas ele não conseguia compreender acerca dos impérios que estavam a vir pela frente, ou muito menos os tempos após o tempo
porque se passou muito tempo após chegar esse tempo. E esse tempo, em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, é o tempo da desolação. É o tempo da correção. É o tempo do fim. É um tempo que Daniel não conseguia compreender. Se falava de um tempo no qual homem algum, na época de Daniel, tinha interpretação. Nem mesmo Daniel, que teve experiência de ver Miguel e trouxe Miguel recado como mensageiro, conseguiu entender. Então, naquele tempo, que se referia a Miguel, Daniel teve a sua experiência, amada igreja. Viu um varão celestial, de um lado do rio, e do outro lado, viu outro, mas viu o Filho do Homem sobre as águas. Uau! Ele teve a experiência de ver Yeshua. Ele viu Jesus. Ele teve a experiência de me ver. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. E Daniel fez perguntas. E uma das perguntas que ele fez foi: quando será o fim dessas maravilhas? Pois ele sabia que no dia que eu voltasse à face da terra, assim diz o Senhor, cujo pisarei os meus pés no monte das oliveiras, e do céu todo olho verá que eu sou grande, eu sou, e que sou quem sou. Nesse dia, os mortos ressuscitarão. Uau! Já ouviu falar da ressurreição dos mortos? Pois agora, vocês estão sendo instruídos quando acontecerá. Será um grande reboliço. Uau! Os mortos ressuscitarão, assim diz o Senhor. Eles ressuscitarão não somente no dia que a terra for levada de uma parte dela ao céu, cujos os santos vestidos de santidade, cujo de dois ficará um, cujo também será julgado os que dormem ao pó da terra, mas também o dia que eu voltar ao céu, entre as nuvens vestido de linho fino, e todo olho verá a minha presença. Nesse dia, haverá homens que dormem no pó da terra, que ressuscitarão. Nesse dia, alegres serão aqueles que ressuscitarão para o encontro com o noivo, mesmo aqueles que dormiam antes que eu chegasse. Assim diz o Senhor. Mas na minha presença, assim diz o Senhor, até os que dormem serão convidados para a grande festividade do céu. Mas também ressuscitarão os ímpios e aqueles que cometeram atrocidade para a vergonha eterna e para desprezo eterno. Nesse dia haverá ranger de dentes, até para aqueles que dormem. Os dentes voltarão aos seus maxilares e terão vida novamente. E voltarão, assim diz o Senhor, com carne e com ossos, com pele, e transpirarão suor. Mas nesse dia, todos verão aqueles que disseram quando morreu. Escuta isso. Nesse dia, todos verão aqueles que disseram quando morreu. Era tão generoso. Pregava o evangelho como ninguém, era tão bondoso. Aquela irmã, ela andava quilômetros para levar a mensagem, fazia suas peregrinações e suas penitências. Uma mulher dedicada ao cristianismo. Aquele outro viveu a verdade.
e combateu o bom combate. Esse homem era santo. Mas em verdade, eu vos digo, muitos vão descobrir que não passaram de um enganador e que durante o seu período que enganou pessoas, a vergonha vai ser para esse e para aqueles que o defenderam. E muitos vão dizer e vão ver, aquele não era o que nós pensávamos. Que vergonha. E assim, será uma vergonha eterna, porque nesse dia ele será ressuscitado para ser julgado no tribunal eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, Daniel não conseguiu entender parte da visão e parte da profecia, porque aos olhos de Daniel, este era limitado, inclusive de entender o determinado tempo. Mas vocês que estão ouvindo nessa noite, assim diz o Senhor, entende que a profecia está se cumprindo e vai se cumprir. E quando todas essas coisas vão acontecer, lembrarão de Daniel e irão dizer, se Daniel estivesse aqui hoje, Daniel entenderia. Os que foram sábios permanecerão e lutarão a grande batalha ao lado do grande eu sou. Os que foram justos e ensinaram a justiça permanecerão em pé e se juntarão ao grande exército vindo do céu, cuja noiva que estará também em pé se juntará também a esse exército. Aleluia! Formarão linhas enormes de batalha, diz o Senhor, cuja enquanto as vistas dos homens pode alcançar e enxergar, não se poderá contar as milícias de guerreiros celestiais que estarão emergidos no vale da decisão. Todo o exército da terra se reunirá. Virão Gog e virão Magog, e os números também serão muito grandes, mas as suas armas serão armas de brinquedo. Os seus cavalos não conseguirão ver, porque nesse dia terão tapas nos olhos. As suas espadas, nem o ferro e nem o cobre serão suficientes, porque racharão ao meio. Não terão apoio sobre as mãos, pois quando vir a espada adversária, cortará as mãos dos cavaleiros do exército dos adversários. Os seus canhões não conseguirão soltar as bombas tão esperadas e os mísseis tão elaborados. O seu poder de fogo não suportará o poder do tempo, cujo a tempestade e os raios derrubarão qualquer aeronave que se levantar ao céu. Não conseguirão homens sair do chão, pois o vento soprará multidões derrubando cavaleiros, carros de guerras e aviões. Nesse dia, assim diz o Senhor, haverá um estrondo no céu. E o grande anjo Miguel será o primeiro a gritar: caiu, caiu a grande Babilônia eternamente. Nesse dia, o exército inimigo não poderá vencer. Homens de carne e ossos tentarão correr. Os que estão na primeira linha de batalha serão os primeiros a abandonar suas aeronaves e os seus carros de guerra, e os que estão no meio tentarão ser fortes e resistir. Nações fugirão. Pegarão os seus navios de guerra e os seus submarinos e voltarão para seus países para defender as suas nações e dirão entre eles: nada podemos fazer nessa guerra. É uma guerra vencida por aqueles estrangeiros que nós não conhecemos, cujos estão tentando dominar o nosso planeta.
Então, nesse dia, assim diz o Senhor dos Exércitos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a igreja. Uma nuvem, como nuvem de abelha, cercará toda a terra, do Oriente e do Ocidente. E nesse dia, as aves serão agressivas e comerão toda a carne viva que ficará em Megido. Está escrito, amados. Está escrito isso aí no Apocalipse. Nesse dia, um grande rio de sangue banhará a terra, e a terra reivindicará a sua vingança por séculos e séculos. Mas os que foram sábios, assim diz o Senhor, e eu termino, o livro de Daniel. Os que foram sábios e os que foram prudentes, esses se ajuntarão àqueles que ensinaram a justiça e se ajuntarão com o Rei dos Reis. Aleluia! Mas ainda continuará o homem desse século a falar a respeito dos medos e dos persas. Ainda continuarão os teólogos a trazer explicações do livro de Daniel como um contexto somente histórico, como muitos fazem, para a época de Alexandre o Grande ou até mesmo de Nabucodonosor? Pois em verdade, eu vos digo que mesmo Daniel conseguiu compreender a revelação. O que dirá daqueles que não têm o meu Espírito? Assim diz o Senhor. Pois eu encerro esse livro de Daniel nessa noite, meus amados, com essas palavras cujo Senhor nos deu a porção. Muito obrigado, Rei dos Reis, por tudo aquilo que hoje temos recebido por parte do Rei. Essas palavras trouxeram muito temor para mim e eu sei para muitos que estão me vendo aqui.